Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a um novo episódio do nosso Segundo Ouro Fino. Eu sou a Mariana Anselmo e faço parte do time de comunicação corporativa da Ouro Fino Saúde Animal. Aqui a gente acredita que conhecimento deve ser compartilhado e que nós podemos crescer como pessoas e profissionais juntos. Para a conversa de hoje, está aqui com a gente a Mayara Calil, que integra o nosso time de recursos humanos e sustentabilidade, mais especificamente na área de desenvolvimento humano organizacional. A Má tem duas formações bem distintas. Ela é psicóloga e técnica em transações imobiliárias. Também é mãe do Gustavo Henrique e avó de um cãozinho chamado Benji. Hoje ela está aqui para falar com a gente sobre mindset. Má, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. O prazer é meu, Mari. Para mim é uma honra representar o time de desenvolvimento organizacional aqui na Ouro Fino. Mayara, começa explicando para a gente o que é o termo mindset, porque ele é bastante citado, né, em livros, reuniões, enfim, no mundo corporativo em geral, mas ainda pode ter alguém que não conhece o termo, então para a gente ficar todo mundo em sintonia, o que é mindset? Mindset é um termo utilizado em inglês e que traduzindo seria a definição da mente, em tradução livre, configuração mental. Então se refere à forma como a gente pensa, a forma como a gente interage com as situações do dia a dia, com relação aos estímulos que a gente recebe. E ele pode ser principalmente de dois tipos, né? Fixo ou de crescimento. Como que funcionam cada um deles? Esse é o principal desafio, a gente identificar e a gente reconhecer cada um deles. Vou começar explicando um pouquinho sobre cada um desses tipos de mindset. Quando a gente fala de um mindset fixo, a gente está falando de uma forma de pensar, de uma configuração mental que está muito vinculada ao quanto que a gente gostaria de ser reconhecido, a forma como a gente muitas vezes é intolerante ao erro, a forma como a gente gostaria de se posicionar socialmente e que acaba fazendo com que a gente deixe de evoluir, né? Principalmente com relação aos julgamentos externos. E quando a gente fala de um mindset de crescimento, a gente está falando de uma forma de pensar, uma forma de raciocinar, onde a gente valoriza o aprendizado, a gente valoriza as experiências novas, que vão trazer ali um repertório considerável para o nosso desenvolvimento, que vão trazer um repertório considerável para a forma como a gente vai interagir com esses estímulos, trazendo ganhos para a nossa vida. O importante é a gente estar com o trabalho de autoobservação bem ligadinho, né? E Má, como que a gente pode saber quando a gente está agindo de um jeito ou de outro? Você tem alguma dica para nós observarmos os nossos próprios comportamentos, as nossas ações, as nossas falas? Como que você pode trazer isso para a prática? Para quem está ouvindo a gente agora, fala assim, opa, será que eu fiz isso aqui? Eu estou tendo um mindset fixo ou será que eu estou agindo com um mindset de crescimento? O termo mindset começou a ser muito utilizado quando a Carol Dweck, que é uma psicóloga de Stanford, começou a pesquisar o comportamento humano e aqueles comportamentos em que a gente tinha, que nos traziam para um processo, né, de evolução e aqueles que nos limitavam. E ela fez uma pesquisa com algumas crianças, ela trouxe um jogo para essas crianças e nesse jogo ela percebeu que à medida que as crianças recebiam esses desafios, alguns se frustravam e outros se estimulavam à medida que eles erravam esses desafios. Eles gostavam do processo de aprendizado. E este é um ponto bacana para a gente se observar e identificar quando a gente está usando cada um desses dois mindsets, né? Que é o ponto da autoobservação. Então, o mindset de crescimento, ele está na nossa interação com esse desejo, com esse brilho no olho, com essa vontade de aprender, de fazer coisas diferentes e de se superar. E não se superar olhando o ponto de relação com o outro, não ser melhor do que alguém, mas o quanto que a gente sente, né, esse processo de aprendizado gostoso, o quanto que pra gente isso é relevante, o quanto que a gente tem interesse no aprendizado e no conhecimento. Então essa é uma boa forma da gente identificar quando a gente está utilizando um mindset de crescimento, que é quando a gente sente interesse, de fato, pelo aprendizado. E quando a gente está usando um mindset fixo, é principalmente quando a gente tem vergonha, quando a gente tem medo, quando a gente começa a pensar nos julgamentos que a gente vai sofrer diante de um estímulo, né? Então, às vezes a gente dá uma ideia diferente, a gente propõe algo diferente e a gente fica com medo, né? De que as pessoas julguem, de que as pessoas acham que a gente não é eficiente, de que a gente não é competente o suficiente. Então, quando a gente começa a pensar
em não fazer algumas coisas com medo desses julgamentos externos ou da nossa própria sensação de impotência, este é um mindset que é um mindset fixo. Mas é importante também a gente destacar que, olhando para um indivíduo, né, a pessoa ela não vai sempre agir com um mindset fixo ou agir sempre com um mindset de crescimento. Isso depende de situação para situação, dos desafios que essa pessoa encontra, de como ela tem também as suas bases de pensamento, né, internos. Então, a gente não vai agir sempre da mesma maneira diante de situações diferentes, né? A gente pode oscilar entre um mindset fixo e o de crescimento. É isso mesmo? Perfeito, Má. E linkando com a sua pergunta anterior, este processo de autoobservação, de autoconhecimento e, sobretudo, de consciência das nossas atitudes, das nossas respostas mentais, ele faz toda a diferença. Então, muitas vezes, a gente está num contexto que faz com que a gente olhe para esse contexto e veja situações muito parecidas, veja estímulos muito parecidos. E a nossa tendência é de utilizar um mindset fixo. Mas a gente pode, através da autoobservação, da consciência, da plena consciência do momento presente, perceber essa utilização do mindset fixo e pensar: como que eu agiria diferente? Como que seriam atitudes diferentes diante dessa situação? O que nessa situação está me limitando? Está me fazendo ter algum estímulo que, ao invés de me trazer crescimento e desenvolvimento, me limita, né? Então, a gente pode perceber e alternar. E, sobretudo, olhando para esse contexto. Tem contextos que são mais desafiadores e outros contextos que vão nos trazer a utilizar o nosso mindset fixo. E, Mayara, pensando na questão do mindset fixo, depois que a gente, né, se observou, viu que temos comportamentos, né, voltados para o mindset fixo, como que a gente age para quebrar esses padrões do nosso comportamento? A gente tem milhões de possibilidades de quebrar um pouquinho esses padrões. Inclusive, não só quando a gente está dentro da empresa, mas também quando a gente está fora dela, né? Um dos exemplos que eu gosto muito de trazer é o quanto que a gente se permite, no dia a dia, incluir uma situação que é fora da nossa rotina e que vai trazer, entre aspas, um estresse interessante para a gente, que vai nos trazer um novo conhecimento. Por exemplo, a gente mudar o caminho que a gente faz para ir para casa, a gente perceber neste caminho novas situações, novos conflitos, um semáforo que a gente não percebia, um trânsito que não era de comum a gente ter. Então, mudar esse caminho de casa faz com que a gente revisite, né, essas possibilidades de desenvolvimento, faça novas conexões neurais. Então, de fato, é o quanto que a gente se propõe, se expõe a viver situações novas e situações diferentes. Inclusive, o mindset, o nosso padrão de mindset, seja fixo ou de crescimento, ele pode contribuir ou até atrapalhar para o desenvolvimento da nossa carreira. Qual que é a tua dica como profissional da área de desenvolvimento humano e organizacional para que as pessoas também observem os impactos que o seu tipo de pensamento pode gerar no desenvolvimento da carreira? Nossa carreira está muito vinculada também ao que a gente entende que é perfeito, que a gente entende que é o ideal. E quando a gente começa a pensar na nossa carreira como um processo, que é um processo de desenvolvimento, que é um processo de aprendizado, a gente passa a ter mais interesse por esse processo da carreira e não o ponto final onde a gente quer chegar. A gente começa a valorizar mais o caminho e não somente o ponto de chegada, né? Então, quando a gente tem um mindset, que é um mindset muito fixo, onde a gente tem ali receio, né, onde a gente tem muitos medos envolvidos, onde a gente evita exposições, isso faz com que a gente esteja menos exposto ao aprendizado. Então, minha grande dica com relação à carreira é que a gente possa se expor a situações diferentes, situações novas, tomar um café com alguém que a gente nunca conversou, saber um pouco mais de uma outra área parceira que a gente tem pouco conhecimento, utilizar de fato este mindset de crescimento, de evolução, de aprendizado no nosso dia a dia, através dessas oportunidades da nossa rotina. Num café, um projeto diferente que a gente possa estruturar com uma área,
parceira, aprender uma nova língua, participar de uma reunião com outro idioma que não seja o seu de costume, para que a gente possa acostumar o nosso cérebro, acostumar e refazer a nossa configuração mental. Era, você está falando aqui e está me lembrando daquela história da síndrome de Gabriela, né? Não sei se todo mundo conhece a referência, mas é aquela questão da música, né? Da Maria Bethânia, que era auge ali na época da novela da Gabriela, Cravo e Canela, inspirada na obra do Jorge Amado, que é a história do eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela, né? E acabou virando até uma brincadeira para a gente se referir a essa questão do se a gente fizer tudo sempre igual, toda vez, a gente acaba perdendo oportunidades de viver coisas novas, de aprender coisas novas e de a gente se desenvolver com isso, né? Perfeito. Inclusive, a gente pode fazer um ponto importante, um link importante, que é a consistência. O Kleber, nosso CEO, traz muito essa frase, de que a consistência, ela sempre vai superar o talento. E o quanto que a gente coloca essa consistência de fazer coisas diferentes no nosso dia a dia, pode alavancar a nossa carreira e alavancar não só a nossa carreira, mas a nossa vida. Então, quando a gente vai falar de mindset, inclusive, a gente traz muito linkado o sucesso, né? Então, a gente passa a acreditar, quando a gente estuda esses artigos, inclusive, o quanto que o sucesso não necessariamente está linkado ao talento. Muitas vezes, essa é uma justificativa que a gente utiliza através da nossa configuração mental, porque é uma justificativa de conforto para o nosso lugar. Então, é o quanto que a gente se estimula a pensar que fazer coisas diferentes, não ser a Gabriela, vai me expor a situações diferentes e vai trazer resultados diferentes. Então, não é o talento, mas é o quanto que você tem a consistência de fazer coisas novas e se provocar, ter uma forma de pensar e de refletir sobre esses estímulos diferentes. Isso vale tanto para quem está numa carreira administrativa, executiva, mais operacional. A gente tem uma grande oportunidade de incluir uma visão nova, um pensamento novo todos os dias. Um exemplo é se a gente está num processo produtivo. Aqui na Ouro Fino, inclusive, a gente tem exemplos claros, né? Onde a gente faz o processo de colocação e embalagens dos nossos produtos. Então, quanto que este olhar, sendo um olhar diferente, um olhar de pergunta, um olhar de aprendizado, pode trazer resultados e impactos diferenciados para o nosso negócio. É, inclusive, a gente repensar o nosso processo de carreira, né? A gente pensar que não necessariamente a gente precisa ocupar uma cadeira ou precisa estar num cargo que já é predefinido pela empresa. É a gente, inclusive, ter a capacidade de pensar no mindset de crescimento e criar novos cargos, novas funções, novos setores, através da nossa criatividade e através dessa exposição de viver o diferente. E Mayara, quero puxar aqui um outro gancho que a gente passou rapidamente, mas acho que vale a pena voltarmos também, que é a questão de a gente ser um indivíduo como um todo, né? Então, a gente tem que observar os nossos comportamentos, seja na hora que a gente está vestindo o crachá ou a hora que a gente está fora do mundo corporativo, né? Este ponto, Má, é estudado, inclusive muito falado nos fóruns de discussão sobre mindset. Quanto que nós, na nossa vida, a gente inclui nos nossos sistemas sociais propostas de mindset de crescimento. O quanto que a gente utiliza, né, um mindset e estimula um mindset de crescimento para as pessoas da nossa família, para os nossos amigos, o quanto que a gente não fica praticando o julgamento do outro, o apontar os erros, mas o quanto que a gente vê através disso uma oportunidade, seja no nosso dia a dia, sem o crachá, o quanto que a gente se estimula, né, a comer uma comida diferente, uma comida que a gente não experimentou, ou uma comida que a gente experimentou há muito tempo e a gente achava que era ruim, mas que de repente hoje, com uma forma de pensar diferente, com experiências novas, eu posso gostar daquela comida, né? E o quanto que a gente aplica isso também aqui no nosso dia a dia de trabalho.
Mayara, muito obrigada, viu, pela tua participação aqui com a gente. O assunto renderia muitos e muitos episódios aqui do nosso Segundo Ouro Fino. Para a gente finalizar, eu gostaria de pedir para você compartilhar um conteúdo que você acha bacana sobre mindset, para quem quiser aprofundar os conhecimentos sobre esse assunto. Eu indico o livro A Nova Psicologia do Sucesso, que foi construído e escrito pela Carol Dweck, e ele fala sobre mindset. E indico também para aqueles que preferem interação de vídeo, a série The Playbook, que está disponível na Netflix. E convido todos vocês a buscarem podcasts que trazem assuntos diferentes dos tradicionais. Tem um podcast que eu gosto bastante, que é Conexões Neurais. E este podcast sempre traz um assunto aleatório, totalmente diferente. E quando eu estou indo e voltando para casa, eu escuto e tenho a oportunidade de estar em contato com repertórios que no meu dia a dia eu nunca teria contato. Isso nos ajuda a ter um mindset mais de crescimento e utilizá-lo mais vezes ao dia do que um mindset fixo. Mayara, muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Mari. Boa semana para todos. E com essas excelentes dicas da Mayara, a gente encerra a nossa edição do Segundo Ouro Fino. E você sabe que toda segunda-feira ela pode ser animal. Faça do seu dia o melhor. E eu já vou encerrar te deixando uma perguntinha. O que você vai fazer de diferente hoje? Até a próxima. Tchau, tchau.